Então tá, Esther, o que você vai mostrar pra gente hoje de técnica? Eu acho que hoje nós vamos partir para o bambu, Bambu? numa técnica à base de água, que é feita com o hidromédio, que é esse produto aqui, à base de água. A tinta é a tinta normal, empastada com esse produto. Sim. Inclusive tenho já algumas aqui empastadas, mas eu vou empastar uma para vocês verem o ponto da tinta. Ok. Então, o hidromédio, é bom sempre agitar um pouco o frasco antes de começar a usar. usar? Que eu já tinha agitado, né, mas Você vai só empastar para ele? lembrar. Vou empastar aqui com, olha, vou pôr as gotinhas aqui do lado e vou empastar como se fosse empastar tinta com óleo, mesma coisa. Como é a consistência dele? A consistência dele é idêntica ao óleo quando usa copaíba, por exemplo, que deixa mais molinho. Agora aqui o próprio veículo, ele já, por ser a base de água, ele molha mais. Tá. No entanto, a consistência não é assim que vai cair da espátula. Dá pra ver? Dá pra ver. Tá, então é assim, uma pasta mais molhadinha, né? Certo. Pasta bem, que é pra ficar bem lisinho. Tá. Esse é o empastamento. Tá. Ela fica brilhante, né? Aqui. Tá bom. Vou juntar. Então, com essa tinta preta agora eu vou... Você tá juntando com uma tinta que já estava pronta? Que já estava pronta. Quanto tempo? Mais de uma semana. E pode misturar as duas? Tranquilo, porque a consistência dela, ela pode até secar, tem algumas que secam um pouco, mas não nada que tenha que descartar. E se secar? Se secar mais um pouco, não ficar muito fácil de usar, você vai acrescentar apenas água. Você não vai mais, você vai acertar o ponto dela com água. De espátula? Vai espatular com um pouquinho de água. Certo. No ponto que fique fácil de trabalhar. Tá, no ponto que você acabou de mostrar, né? Uma tinta de aquarela do papel, no caso, né? Em relação à consistência, não. A que molha e com ela molhada você trabalha. Usa mais o pincel sintético, em geral mais o redondo que o achatado, né? Pelo de Marta, não? O pelo de Marta, ele é muito mole e não dá muito certo. Mas o pincel sintético tem uma porção, cada um pode também ver os seus, né? Porque eu comercializo alguns, inclusive esse côndor aí eu tenho. Esses também, todos né? você tem aqui, né? Tenho. Pra vender. São os pincéis que eu tenho agora, os sintéticos, né? Então eu vou fazer um bambu. Ele pode ser feito com o redondo, mas também pode ser feito com o pincel chato. Tá. Desde que seja o sintético, né? Esse daqui. Então, vamos experimentar com os dois. Então, eu vou condicionar o pincel na água, da mesma forma como vocês usam o óleo quando é feita a pintura com óleo. Nesse caso aqui, vai condicionar o pincel na água. Tiro o excesso, vou carregar o pincel aqui, mais assim, para um lado que para o outro, para dar o degradê, né? E ali o bambu, né? Pincelado. Esses pontinhos que está formando aqui, provavelmente aqui no prato tinha um pouco de gordura. Esse prato também estava usando ali para dar umas demonstrações com óleo, mas isso não é problema, porque
são as falhas da natureza. Certo? Ó, o bambu tem segmentos, né? Então, em cada segmento você vai fazer essa marca. Certo? Então, Sim. aqui já pode completar também. Já fica o bambu. Para fazer mais fininho, você pode usar um filete, né? Na água, filete. Vem a ser assim, esses galhos mais finos aqui, eu não vou fazer passarinho, tá? Senão vai demorar muito. Bem mais fino aqui. Fazer mais Vou até usar o retangular aqui também, o achatado, que é para ver o efeito. Tá? Vou fazer mais um bambuzinho aqui. Ah, que lindo. Bem molhadinho, senão não vai. Molhado demais também não. Pode escorrer, né? Então tem que controlar a água. Vou fazer umas folhinhas aqui de bambu. Pode usar esse mesmo aqui, ó. Só uma folhinha de bambu. Bem tranquilo para fazer, né? Muito. Certo? Se quiser fazer um galho fino, umas folhas menores mais finas também, pode fazer com o filete. Põe primeiro uma espécie de um galinho, né? Ó, e daí Sim. aperta o pincel e traz. Tá. E a queima, Esther? Queima é normal. Queima Normal? é A mesma uma temperatura? temperatura de 750 em média, né? Tá. Então, assim, Lindo. tá bem, tá exemplificado. Aqui faz os segmentos. É uma pintura bem despojada. Linda. Ok? Linda, linda. Alguma dúvida? Não. Eu acho que não. Alguém tem Tá, dúvida? né? Então, com as minhas queridas alunas aqui fazendo a demonstração e quem quiser pode fazer pergunta. Mas a Ana está filmando, então ela ficou responsável pelos questionamentos. Muito obrigada, Ana. A gente poderia fazer mais alguma coisa? A técnica da folha, Esther? A técnica da folha seria legal. Vamos fazer? Vamos pegar? Tá. Então, vamos partir agora. O que nós vamos fazer de técnica agora? Essas folhas aqui também foram feitas com o hidromédium, né? Eu vou agora, só que eu vou fazer, mas não vou fazer azul, vou fazer em tons de verde. Tá. Molhando o pincel na água e pintar a folha. Folha natural lá de fora, lá do quintal. Você escolhe uma folha que tenha nervuras. Sim. Tenha nervuras, que seja uma folha mais firme, um pouco mais durinha, não muito mole. Ah, tá. Né? Então, assim como você pinta na peça, você vai pintar aqui na base, assim, colorir ela por detrás aqui com um tom mais escuro e levando para a ponta com um tom mais claro de verde. Eu usei aqui primeiro o Amazon Green. Amazon? Amazon Green. Aqui estou usando o Gold Green e vou passar para o Chartreuse na ponta. Então ele vai ter assim vários. A folha já fica mais colorida. Tem essas cores aqui para vender? Tem. Vou pôr um pouco de Amazon desse lado e esponjinha.
Esponja? A folha já está com as cores, né? Com cores. Tinta preparada com médium. Eu vou apoiar ela aqui e vou abaixar ela com uma esponjinha. Aqui, ó. Só aperta. Só aperta, que é para não movimentar ela, senão fica tudo borrado, né? E levantando, aí ela tem que ser sempre aperfeiçoada com o filete para dar o contorno certinho. Eu vou pôr aqui, essa ficou aí linda. que aparece mais. Ó. E sempre usar várias cores? Interrompi. Mas faz a folha do tom que você desejar fazer. Pode ser num tom só, pode ser. E alguma nervura você reforça com o borrachão. Tá. Mas assim já vou usar a mesma folha. Vou colocar como que chama? Turquesa. Aqui, para dar um outro tomzinho de folha para juntar com aquela. Peraí agora. Agora a hora que você for colocar, Se precisa... não prestar, depois a gente Não, acaba não, essa porque parte. a mão vai ficar na frente, então tem que colocar a mão um pouquinho de lado. Espera, Então vamos ver. Vou por aqui assim. Peraí, vai. Então, já tá colorida aqui atrás com a tinta. Né? Eu vou abaixar ela aqui com a esponja. A esponja só para apertar. E depois vou acerta as beiradas com o borrachão. Já fazendo aqueles, olha, diferente da primeira que eu acertei ela mais com, certo? Linda, Dá pra ver? linda. E aí eu posso Na verdade, variar... a folha aqui, nesse caso, é usado como se fosse um carimbo. Um carimbo. Só que em vez de tirar a tinta, eu tô colocando a tinta. Essa seria a diferença. E posso usar vários tamanhos? Sim, aí você pode fazer composição com folhas. Tá, igual o azul, né? Ok. Fazer composição. Muito lindo.